lá, o nosso assunto é esse aí, oração respondida. Não conheço oração que não seja respondida, pelo menos Deus nos ensina que da parte dele, se nós orarmos, ele responderá. Então eu estou aqui falando já há um tempo sobre esse assunto. Se você é novo, está no nosso meio, traga um caderno, anote, para você ir pegando, porque nós temos que ter o pensamento e aquilo que Deus mostra. E eu venho falando para vocês, porque às vezes há muitos conceitos errados sendo introduzidos e as pessoas têm dificuldade de ter esse livre acesso, esse trânsito livre à presença de Deus, e ainda ficar pensando assim, será que Deus ouviu? Será que Ele vai me responder? Isso aí não existe. Do ponto de vista de Deus, oração feita é oração respondida. Que alguém diga aleluia. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21 é o nosso texto base, gente. E nós estamos usando esse texto justamente junto com mais dois para falar sobre um assunto tão simples e tão claro na palavra. Eu tenho dito isso para vocês, e esse é o hábito constante de ensinar para vocês que nós temos que receber as coisas como Deus vê, claramente. É simples assim, pastor? É como está escrito? É exatamente como está escrito. É tão simples assim que Jesus venceu o inferno na tentação do deserto, dizendo, está escrito. Diga aleluia. Ok, Mateus 21, verso número 22, Jesus ensinando sobre o princípio de fé, ele declara, e tudo quanto pedirdes, Elinho, em oração, crendo, você recebe. Tudo, crendo, pedindo, recebe. É simples assim, pastor? É. Exatamente isso. Diga tudo. Tudo. Pedindo, crendo. Recebo. Fica alguma coisa de fora? Não. O próprio Senhor nos ensinando. Vamos à próxima passagem, João capítulo 16, verso 23 e 24. Jesus diz, se pedir ali alguma coisa ao Pai, Ele vai te conceder em meu nome. Faz o seguinte, até agora você não tem pedido nada, porque é bobo. Não está escrito isso não. Até agora não tem pedido em meu nome. Elinho, então pede e recebe. Vou repetir, pede e recebe. Para que a vossa alegria seja completa. Você vê como é que Deus tem prazer em nos alegrar com a resposta, né? Vamos a 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, e aqui são 3 testemunhas da palavra óbvias e claras para te ensinar que oração ela é respondida. E esta é a confiança, 1 João 5, 14, esta é a confiança que nós temos para com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai pensar a respeito, diga amém. Se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ora, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estejamos convictos, certos de que vamos obter os pedidos que temos feito. Aleluia! Então, gente, falando sobre isso aí, eu dei aquela declaração só para fazer esse resumo de memória, trazer a memória e nós guardarmos isso, que é importante, registrarmos, de que Deus responde a oração. Ok? E aí nós vimos e começamos, estamos falando sobre esse assunto, e tem sido bom para mim, porque volta e meia eu estou lendo sobre isso, e quanto mais eu leio, eu vejo outras passagens, isso me abençoa demais. E nós estamos falando sobre os 3 elementos envolvidos na oração respondida, e nós falamos do primeiro amplamente sobre a vontade de Deus. Está escrito, se eu pedir segundo a sua vontade, Ele me ouve. Pastor, como é que é esse negócio da vontade de Deus? Como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Quando você tem um envolvimento com esse livro, com a palavra, quanto mais você lê, mais você vai descobrindo o que Deus ele tem a seu respeito, o que Ele fala. Então, o que Deus quer do homem está aqui nesse livro, é só ler. Então, quanto mais eu tenho esse livro dentro de mim, quanto mais eu compreendo os princípios do reino, eu sei a vontade dele para o homem. É boa, perfeita, é agradável, e muito mais do que isso. Então, falei amplamente e disse essa frase, se você não anotou, é novo, está no nosso meio, pode anotar. A nossa oração tem base na vontade de Deus para a nossa vida. Por isso dá certo, por isso a resposta. E uma outra coisa que eu tinha dito também, que a garantia da oração respondida
está em nós conhecermos a Deus e a sua vontade para a nossa vida. Então, se eu estou encaixado na vontade de Deus, se eu estou debaixo do plano e do propósito que Ele tem para a minha vida, não tem como as nossas orações não serem respondidas. Entenda uma coisa, nós somos a execução de Deus sobre a face da terra. Eu nunca vi um embaixador chegar num país em nome do seu país e depois o país dizer assim, não vou responder aí, não estou contigo nessa não. Como é que não está contigo nessa não, se eu sou embaixador daí? Se eu sou um representante do meu país, se eu abro a minha boca, eu estou representando a ordem do meu país. É por isso que o povo de Deus não tem confiança naquilo que ora. O povo de Deus não tem entendimento porque não tem conhecimento, não sabe quem é. Então ele fica por fora, numa periferia, e fica na maior insegurança. E nós lemos aqui que essa questão de ter certeza é fundamental. Se você não tem certeza que você é um representante de Deus, então nem começa, porque não vai dar certo. E nós estamos conversando, vamos continuar. E aí então, eu ainda estou falando sobre o segundo elemento da oração respondida, que é pedir a Deus. Conversei várias coisas sobre isso, e nós chegamos a esse ponto, falando sobre pedir a Deus, de que pedir a Deus o agrada, principalmente por dois motivos, e nós vimos isso. O primeiro deles, pedir a Deus põe em prática o que mais Deus requer de mim e de você, que é um exercício de fé. Nós vimos ali tudo que você pedir, crendo num exercício de crença, você recebe. Então, sem um exercício de crença, eu comentei com os irmãos sobre aquela passagem, volte a abrir de novo, por favor, Romanos 1,17, declara que o justo viverá por fé. Em outras palavras, o justo viverá por um exercício contínuo da sua crença. Quando eu digo que eu creio, isso é um verbo, e o verbo está implicando numa ação, é algo direto, automático. Não diga para mim que você crê, porque você tem que me provar com as suas ações que você crê. Alguém está pegando? Sabe o que acontece na prática? O crente, com as suas ações e o seu comportamento, ele se desaprova, ele está provando para ele mesmo que ele não acredita. Porque as pessoas falam uma porção de bobagem, ficam desesperadas, e isso é a prova de que não estão crendo. Então, olha o seu comportamento e o meu, vamos olhar o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, o nosso posicionamento diante de situações que nós enfrentamos, e nós vamos ver se realmente estamos crendo. Não diga para mim, eu creio. É pouco, eu posso dizer para você, eu creio, mas pastor, eu quero ver o teu comportamento para ver se realmente é condizente o que você diz, porque o que você diz que crê, exige, pastor, um comportamento correspondente. Que alguém diga aleluia. Assuntos básicos, mas faz toda a diferença. Daí você dá para entender que o justo então viverá, por isso que eu acabei de te dizer. E a palavra viver no original do hebraico não é uma palavra que tem uma implicação de qualidade de vida, igreja. É uma qualidade, não é bios, não é simplesmente viver, acordo, durmo, como, acordo, durmo, trabalho. Não, é uma qualidade. Eu falei para vocês que tipo de vida é essa que a pessoa, então, quando ela executa o exercício da sua crença, da sua verdade, que tipo de vida ela tem? Ela tem uma vida protegida, guardada. Ela tem uma vida preservada, ela tem uma vida suprida das suas necessidades. Ela tem uma vida animada, equilibrada nas suas emoções, diga glória. Ela tem uma vida com saúde. Toda essa qualidade de vida tem uma implicação direta num exercício de crença. Você sabe uma coisa que acontece? Anote aí no teu caderno, João capítulo 10, verso 10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em? Mas você sabe que isso aí é uma utopia para uma boa parte da igreja do Senhor. O cara olha a vida dele, ele lê aquilo ali e fala, a minha vida não chega nem aos pés, a minha vida é abundante, eu tenho uma vida miserável, cheia de problemas, cheia disso, aquilo outro. Claro, não sabe nada sobre exercício de crença,
não executa a sua crença, não aprendeu sobre isso, também não executa a sua crença, não pode ter essa qualidade. Eu tenho dito isso para vocês, nada na nossa vida cai no colo, não é automático. O meu posicionamento traz os benefícios de Deus. Bom, falei sobre isso amplamente. Vamos para o segundo motivo, por que pedir a Deus agrada a Ele? Lógico, vou pular. Pedir a Deus agrada porque, na verdade, sempre o glorifica. Porque quando nós somos dependentes de Deus, e somos, graças a Deus, e Ele intervém, Ele se manifesta, você e eu, nós sabemos que quem fez aquilo foi Deus. E nós o glorificamos porque nós o enaltecemos e damos graças e falamos para alguém e dizendo, gente, olha, Deus Ele fez isso na minha vida. E nós damos testemunhos, nós acabamos glorificando ao nome daquele que vive e reina, porque sabemos que não fomos nós que fizemos isso. Porque se eu tivesse na minha condição, preenchia o cheque, fazia, não pedia nada a Deus. Por isso que nós somos dependentes desse relacionamento que nós temos com o nosso Pai, de resolvermos tudo na nossa vida dessa maneira. Até mesmo ultrapassando as barreiras da limitação de se eu tenho ou não tenho, de sonhos, de coisas. Então você vê que tudo que nós realizamos acaba glorificando o nome dEle. Então o primeiro motivo é esse, agrada a Deus pedir, porque nós exercemos fé. Tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. E o segundo, pedir a Deus o glorifica. Deu para pegar? Então vamos lá, vou cortar o bifinho mais ainda. Quer comer um bifinho? Eu estou cortando o bifinho, hein? Só botando na sua boca, hein? Olha aí. Olha o aviãozinho. Segura. Então, se orar, gente, no sentido de pedir a Deus o agrada, e nós sabemos disso que agrada, vimos os motivos. Então agora eu preciso compreender as respostas de 3 perguntinhas básicas e chaves disso aí. A primeira pergunta é essa, escreve aí por favor. Por que Deus quer dar e eu posso receber? Muito legal. Por que é que Deus quer dar e eu posso receber? Então, te provo por 3 coisas. Primeira delas, porque Deus fez promessas ao seu povo. Entende, gente? Ele está mais animado que você. Porque Deus fez promessas. Ele fez promessa para mim. E está assim ali, eu fiz um bocado de promessa. E aí? Vai querer ou não? Vai abraçar ou não? Eu estou animado, e você? Oh Deus, não sei, ai meu Deus, será que é para mim, será que é e tal. Deus fez promessas e a sua palavra não volta vazia. Nenhuma só promessa caiu de todas as boas promessas que Ele fez. Quer ler uma passagem sobre isso? Vamos dar uma lidinha aí, abra lá sua Bíblia. Josué capítulo 22, é uma delas. E Deus continua sendo o mesmo. Está dando para entender, gente? Ele fez promessas. Graças a Deus que meu pai fez promessas, porque ele não podia ter feito nada, mas ele fez. E se ele fez promessas ao seu povo, que somos nós, somos filhos, eu abraço, eu sou filho, é para mim. Aleluia, hein? Josué 22, verso 45. É isso mesmo? 22 ou 23? 21, 45, perdão, é 21. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olhem para cá, mas eu vou te declarar: tudo se cumpre ao que crê. Tudo se cumpre ao que toma posse. Ao que olha e vê, essa promessa é minha, não abro mão, eu abraço, já abracei, é minha, ninguém tira da minha mão, aleluia. Ao que crê, nada vai cair no teu colo. Temos que destreinar esses conceitos, gente,
que ao longo de séculos o inferno tem jogado sobre a igreja, de ser um desconhecedor a respeito de promessa, de quem seu pai é, de quem a igreja é, e de que fica assim, pastor, Deus sabe. Ignorante, olha a buzina do Chacrinha. Pom, pom, pom. Meu filho, Deus sabe, o que você está querendo dizer para mim? Ele sabe tudo, rapaz, você não sabe nada, não recebe, porque não está aprendendo. Muito legal, Deus fez promessas, não foi ao mundo, gente. Deus fez aquilo que eu vou te falar agora, promessas aos aliançados. As novas criaturas, eu tenho aliança. Então é para mim, não abro mão. Anote aí para você ler em casa, dever de casa, Gálatas capítulo 3. Vamos ler, tem que ler. Gálatas 3. 13 diz que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Está escrito isso. Ele se tornou maldito no nosso lugar para que a bênção de Abraão, e Deus fez promessas a Abraão, ela se cumprisse. Gálatas 3, 13. No verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, grifa agora, em Jesus Cristo. Em Cristo, nós estamos nele, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa, prometido, verso 29, e se você e eu somos de Cristo, somos novas criaturas, também vocês são descendentes de Abraão, e vocês são herdeiros de Deus. Você herdeiro não toma posse daquilo que te pertence? Bobo. Vai ficar sem nada, chupando o dedo. Oxa, Deus não me dá nem um picolé. Te tem tudo. Você que não toma, não entra na geladeira, vai comer o picolé, vai lá comer o que tem de melhor. Muito legal. Veja que coisa maravilhosa aí mesmo, em Gálatas 4, dizendo que nós somos filhos, no verso 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava, Pai, Pai, Pai. Olha só o que está no verso 7. Elinho, você não é escravo, porém você é filho, e sendo filho, grifa, herdeiro. Então Deus fez promessas ao seu povo. Você vê que nós estamos ensinando um assunto simples e descomplicando, para que você tenha livre acesso à presença de Deus, e você entre em liberdade para saber que se você for conversar com Deus a respeito de um assunto, teu Pai vai te abençoar e vai te responder. Que os animados digam aleluia, os deprimidos digam amém. Peguei, tá vendo? Muito bem. A pergunta é essa: por que Deus quer dar e eu posso receber? Segunda coisa, porque simplesmente Deus ama você. Ele quer te beijar o dia inteiro. Pastor, mas eu não tenho essa noção. Para mim, eu olho para Deus assim, Ele está só me olhando assim, que eu pego lá. Para muitos da igreja do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, Deus está com um porrete. É só sair, sai da igreja que eu te pego. Isso aí não entende que tem muito crente o tempo todo na igreja, para não apanhar de Deus lá fora. Porque o cara foi criado numa mentalidade, tem sido ensinado para ele que Deus é juízo, que Ele é fogo consumidor, e vai te quebrar de cima a baixo. Que conceito é esse? Deus te ama. Eu falei aqui no primeiro encontro, entenda uma coisa, gente, Deus nos ama, apesar de sermos falhos. Justamente esse é o processo de santificação, o processo de aperfeiçoamento para sermos pessoas melhores. Ele nos ama, Ele te ama, não tem jeito. Gostou de você, fala para o teu irmão, ele gostou de você. Pastor, mas eu não gosto de mim. Bom, buzina do Chacrinha, bobo. Tu precisa aprender a pegar os conceitos certos. Que papo é esse? Não gosta de você? Ele te criou, aleluia, te salvou. Ele te ama, quer te beijar demais, e você está aí com esse negócio, desse sentimento aí de... Meu mundo caiu, que me fez... Repita comigo, sai da lama, jacaré.
Por quê? É um treinamento de uma consciência, de conceitos, de coisas religiosas. Olha só. Pastor, quer dizer que Deus me ama, Ele quer me dar? É isso aí mesmo. Então eu vou receber tudo que é meu direito. Exatamente isso que o teu pai quer se alegrar e te dar o que é teu direito. Mas por conceitos e por tradição, nós aprendemos coisas erradas, que nos distanciam da presença de Deus, nos distanciam da sua manifestação, de como Ele quer agir na nossa vida, nos abençoar de cima a baixo. Está pegando isso, gente? Veja que coisa interessante. Em terceiro lugar, por que é que Deus quer dar e eu posso receber? Porque o povo de Deus foi justificado. Não é algo que eu fiz, é algo que Jesus fez por mim. E eu tomo posse. Diga comigo, eu sou a justiça de Deus. Abra comigo a 2 Coríntios, capítulo 5, no verso número 21. E está escrito, aquele que não conheceu o pecado, falando a respeito de Jesus, Ele, Deus, o fez Jesus pecado por nós. Ele se fez a nossa natureza pecadora. Ele se fez pecado por nós, grifa, por favor, por nós, para que nele, grifa nele, em Cristo, em Jesus, fôssemos feitos. Gente, isso aí não é um verso assim que Deus está dizendo ali, olha, por consideração ao meu Filho amado Jesus, eu vou te dar aí uma chance de entrar nessa festa como penetra. Ninguém nunca entrou numa festa como penetra? Quando eu era garoto, eu vou te falar, rapaz. Mas fala com ela, a irmã dela que está lá, e diz que eu estou aqui fora, conhece lá da rua, tal, é o Elinho e os comparsas dele. Só eu entrei como penetra na festa, não? Obrigado, Carlos, obrigado, é isso aí. Bom, você não é o convidado, você não está na lista. Não, eu estou na lista. Eu estou em Cristo Jesus, aleluia. E não tem como o inferno chegar e me barrar. Você não entra, o que é, meu filho? É brincadeira, mas vou entrar agora. Porque eu estou nele, em Cristo. Então eu sou justiça de Deus. Você também é. Gente, a força de nós assumirmos quem somos, ela é tremenda. Eu só assumo quem eu sou com base no que Deus diz. E eu escolho crer no que Deus diz. Ele se tornou pecado, levou a minha natureza para que nele, em Cristo, eu fosse justiça, aleluia. Então estou qualificado para ser abençoado de cima a baixo. Olhem para mim, qualificado para ser abençoado. E na prática a gente vê Deus nos abençoando, porque nós assumimos o comportamento que a igreja tem que assumir. Ainda há uma religiosidade que toma conta das consciências do povo de Deus, ao ponto das pessoas assim, eu não sei, essa semana, poxa, eu tratei mal o meu peixinho, que eu cuido lá no aquário, não dei comida para ele, e tal, e a pessoa ela fica no maior sentimento de indignidade, de desvalor, e ela se apodera disso, e ela tenta viver com Deus, quem sabe, né, pastor, nessa chuva aí vai cair algum pingo sobre mim, buzina do chacrinha. É errado, não conhece a palavra? O que tem acontecido? E agora eu vou te falar um problema, que ele é velado, ele está velado e as pessoas não conseguem enxergar, mas isso acontece direto, tipo isso aqui que eu quero te falar, presta atenção agora. Muitos da igreja do Senhor vivem mais com uma consciência do problema pecado, do que com a consciência da verdade justiça. Pastor, dá para repetir? Dou. Muitos da igreja do Senhor vivem mais com a consciência do problema pecado, do que com a consciência da verdade chamada justiça. Você leu o que está escrito lá, que Jesus levou a nossa natureza pecadora? Leu ou não? Está escrito que Ele levou?
O que faz o homem pecar, e a palavra pecar é errar o alvo, o que faz o homem pecar é a sua natureza pecadora. O padeiro conserta carro, certo? Não, o padeiro faz pão. Tá certo? Qual é a profissão do padeiro? Fazer pão. Qual é a profissão da velha criatura que tem a natureza do pecado? Pecar. É por isso que o mundo lá fora, as pessoas que não têm aliança e não são novas criaturas, elas não conseguem viver sem estar na prática do pecado. Por quê, pastor? Porque elas têm uma natureza que está atrelada a isso, não tem jeito. É o cara querer dar 240 num Fusca, ele não tem um motor de Ferrari, não vai dar nunquinha, por causa da natureza. E não tem como pegar um Fusca e meter um motor de Ferrari, porque Deus não faz emenda na tua vida, aleluia. Não faz gato, Ele não emenda fio na tua vida, Ele troca a fiação. Fala para o teu irmão, você foi trocado a fiação. Aleluia! Ele não faz gato. Não botou plástico em você. Fala para o teu irmão, não tem mais. Pastor, minha irmã aqui está com plástico no rosto. É natural, para dar uma melhorada então. Ele não bota plástico, você é novo. Nova criação, um ser que não existia antes, sabia disso? Uma nova espécie, diga aleluia. Mas esse é um conceito e coisas que acontecem veladamente, e isso é ensinado por falta de ensino e entendimento da palavra, e a pessoa fica com essa grande consciência do pecadão. Vá comigo a 1 João, capítulo 3. Até as crianças são ensinadas, pecadinho, pecadão, pecadão. Como é que é a música, Rosângela? Pecado, pecadinho, pecadão, o que mais? Sabe tudo, hein, Bebel, tá vendo? Decorado, tá vendo? Nunca vi ensinar para as crianças justiça, justição, justiçado. Eu vou te falar, rapaz, como a gente tem que fazer uma revisão mesmo, né? Aí não entende porque que o cara está quebrado, não recebe nada, a vida dele não muda. Aonde é que nós vamos entrar? Vamos aí? 1 João 3, verso número 9, gente. Olha o que está escrito. Todo aquele que é nascido de Deus é nova criatura, ou seja, Jesus se fez pecado por nós. Olha a substituição, Ele levou minha natureza, foi embora, para nunca mais voltar. E eu fui feito nova criatura. Justiça de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, diga, é o meu caso, não vive na prática do pecado, porque deixou de ser padeiro, não faz mais pão. Sua natureza levou. Pastor, mas está dizendo ali e tal. Mas peraí, pastor, mas nós não somos falhos? Somos, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. E se nós falharmos, é só pedir perdão a Deus, arrependimento, e está tudo certo. Diga aleluia. Todo que é nascido de Deus, vamos ler de novo, por favor, não vive, grifa, na prática do pecado. Mas porque isso tem sido feito um treinamento secular do inferno sobre o povo de Deus, o cara então tem uma consciência alta de pecado, de que ele não agrada a Deus, de que ele nunca vai conseguir agradar a Deus, porque ele é isso, aquilo, outro e tal. Alguém está pegando? Quando não são conceitos da palavra, estou acabando de dizer para vocês, nós fomos justificados, Deus nos ama, eu tenho aliança, sou povo dele, sou filho dele, estou na casa dele. Que alguém diga glória. Essa geladeira é minha, é do meu pai. Então escreve em outras palavras o que eu acabei de dizer, muitos vivem mais ouvindo sobre o pecado. Olha aí, pá, bate. Aí os caras começam a ensinar para a igreja, e pastores também desconhecem isso, né? Então trabalham dessa maneira, tudo para eles é juízo e pecado. Bate em cima da pessoa. Os caras ouvem sobre isso, e eles não ouvem sobre ser injustiça de Deus. Sabe um dos grandes erros? Isso aí o próprio mundo nos ensina em qualquer profissão, gente.
Se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não tenho que ficar em cima do cara, tá vendo? Só faz errado, hein? Mas eu vou te falar, hein, cara? Tu não dá certo mesmo. Tu faz isso, aquilo outro. Mas eu vou te falar, hein? Pô, e bate. Cara, ensina ele a fazer certo. Como qualquer profissão, eu estudei anos e procurei fazer o meu aperfeiçoamento na área de medicina, numa escola que eu sei que os caras são fera, porque eles são bons. Então eu aprendi a ser um assim, porque eu vi alguém me ensinando assim. Então ele não é assim, faça assim. Então ele está me ensinando a sair do erro, a não fazer assim, mas está me ensinando a acertar. Então quando você não ensina sobre esse assunto, quem nós somos, a condição da nova criatura, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, e essa clareza de versos provando a mim e a você o relacionamento que nós temos com Deus, as pessoas ficam nisso aí, cara, com medo até de ir à igreja, que Deus vai mandar um raio te queimar. E tudo é pecado. E vi, pastor, você e pastor Fragalho de sunguinha jogando vôlei na praia. Fomos excluídos. Uma certa ocasião, fomos jogar um peladão, nunca me esqueço disso, no fundão, lá na faculdade, lá na universidade. Estamos lá, a minha igreja, eu e o Fragalho, novo ainda, aquele negócio todo, garoto, tal, óculos escuros, sunga, jogando bola. Que absurdo! Quase não podemos jogar o futebol, porque estávamos de sunga. Por quê? Porque é aquele negócio do juízo, do pecado. Te vi, hein? Te vi, olha aí, hein? Daí, cara, tu me viu o quê? Meu pai também me vê. Agora tu já olhou o teu coração aí com uma opção de coisa errada? Queridos, vamos julgar as pessoas. Jesus está claro na palavra dizendo assim, não julgue as pessoas pela aparência. Deus não pediu a mim e a você para que nós julgássemos ninguém, mas a igreja acaba se tornando a grande polícia. Não te vi com a esposa, vi você conversando com alguém. Motivo de ligações intermináveis. Vou te falar, com uma mentalidade dessa, o inferno, ele fica satisfeito. Por quê? O cara está com medo. Só ouve sobre pecado, ninguém ensina o cara a fazer certo. Só reprova o cara, só reprova. Se você não ensinar, ele nunca vai passar. É só ensinar que ele já foi liberto da escravidão do pecado. Anota aí, dever de casa, Romanos capítulo 6, vai ler em casa. E diz que nós não somos mais escravos do pecado, gente. Nem eu, nem você. Por quê? Porque essa natureza foi embora, Jesus levou. Pastor, o que eu tenho? Eu tenho a nova criatura, o Espírito dele. Então, como está escrito, a nova criatura não vive mais na prática do pecado. Esse assunto é bom demais. Ano que vem, vamos cair dentro. Porque se você não sabe quem você é, você não vence. Escreve essa frase, eu não sei quem eu sou, eu não venço. Não venço. Eu não sei quem eu sou, pastor, eu estou na dúvida. Eu não sei da minha identidade, a minha herança. Que obra é essa que Jesus fez? Eu sou herdeiro? Não estou entendendo. Herdeiro? Herdeiro de quê? O que tem? Rapaz. A arma mais mortal, se é que eu posso dizer assim, mais 5 minutos. Todas são mortíferas, mas o inferno, ele tenta fazer e ele faz a cabeça das pessoas que não conhecem a verdade lá fora, isso não tem a dúvida. Mas sobre a igreja do Senhor, ele manda ver, trazendo uma consciência de que nós jamais, ouça isso, olhem para mim, jamais vamos agradar a Deus. Porque nós somos meros pecadores desgraçados, sou aquilo do cavalo do bandido. Pastor, porque é assim que eu me sinto. Então o inferno diz, é isso que você é. E o cara, então, ele assume uma identidade com base no que sente, segura, peão. E o inferno diz, amém. E ele concorda também, amém. Meu Deus do céu. Esse é o grande problema. A humanidade inteira
vive na base do que sente, inteira, toma decisões, faz escolhas com base no que sente. Quando é que a igreja vai acordar para compreender que as nossas decisões, escolhas e posicionamentos nessa vida é com base no que Deus disse, escreveu, a meu respeito? Quer eu sinta ou não, eu sou justiça de Deus. Diga aleluia! Quer eu sinta ou não, sou herdeiro de herança. Quer eu sinta ou não, eu sou o que Deus disse que eu sou e não o que eu sinto. Tome cuidado com o espelho, espelho meu. Então ouça, queridos, o diabo escreve, é um grande formador de consciência. E muitas vezes usa os líderes da igreja para fazer isso na cabeça do povo de Deus. Que nós somos incapazes, que nós somos pobres, coitados, miseráveis, pecador, de que é melhor andar bem baixinho para ver se o raio não pega hoje. Bate no povo, vai batendo, e o cara depois só pode tirar, ele entrou na igreja, ele tinha 1,80 m, mas agora espiritualmente ele tem 50 centímetros, de tanto que apanhou. E depois de uns anos ele chega a essa conclusão, não dá mesmo para agradar a Deus mesmo, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o mundo, pelo menos lá tem mais alegria. E não pense que isso não acontece? Tirando conclusões erradas a respeito de Deus, porque muitos líderes estão ensinando isso aí, cara. Está batendo no erro. O problema do erro Deus já resolveu. Ele já levou sobre si as nossas iniquidades. Ele já levou a natureza que me fazia pecar, viver no hábito do pecado. Alguém diga amém, só eu estou alegre nessa manhã, meu irmão. Nós fomos libertos, não somos escravos mais de uma natureza. Que coisa tremenda, gente. Você pensa que Deus está para responder a quem não é aliançado com Ele? Então, se o diabo puder te conscientizar que você é um pecador safado, tem que botar esse detalhe, escreve aí, safado. Você é um pecador safado, você viverá como um pecador safadão. Porque eu estou consciente que eu sou safado, então eu vou viver safado. Se ele puder te conscientizar que você é um fracasso só, você viverá como um fracassado. Nada dá certo, tudo que acontece na minha vida e tal, desde que eu nasci, até a enfermeira que tinha que estar lá não estava. E tal, naquele dia faltou luz, quase morri. E tal, e o cara vem trazendo, remoendo e pegando essas coisas, e muitas vezes pegando coisas do passado, gente. Eu vou te falar um negócio, passado está morto, enterrado, Deus nem sabe, Ele te lavou pelo sangue de Jesus, gente. E o inferno levanta lá uma placa de 1920, eu te vi, você fez isso. O próprio apóstolo Paulo era um matador de cristão, Osama Bin Laden, terrorista de cristão. Como é que ele pode ter ousadia e fazer uma obra de confiança em Deus, se ele não assume o que Deus disse ali? Os teus pecados estão no mar do esquecimento. O que esse diabo está levantando que eu não sei o que é? Mas eu me lembro, Senhor, meu Deus, me deixa deprimido em 1920. Estou te ensinando nessa manhã a não cair nas ciladas de uma consciência que vai prender a tua vida para sempre, de que você é uma pessoa indigna, e você não tem valor, quando na verdade Deus nos valorizou, morreu por mim e por você, rapaz. Pastor, mas ninguém gosta de mim, não importa, Deus te ama, Ele está agarrado no teu pescoço, te beija todo dia, e Ele quer te abençoar. Essa é a verdade. Pastor, mas eu não sinto isso. Fom para você que não tem aprendido. Não é na base do sentimento. Se Ele puder conscientizar a mim e a você de que nós nunca vamos vencer, nós nunca venceremos. Se Ele puder conscientizar cada um de nós de que eu sou doente, eu vou viver como um doente. Quando na verdade Ele já fez uma obra na cruz do Calvário. O problema é que nós vamos aceitando mentalidades por ignorância,
Ou porque um determinado líder de gravata está lá na frente com uma Bíblia e fala uma opção de coisa e eu tenho que aceitar. E eu vou depositando aquilo como se fosse verdade, na verdade não é verdade, é parecido. E aquilo vai me causando um mal. Vai trabalhando dentro de mim uma personalidade, uma maneira de olhar para Deus diferente da palavra de como Deus é e de como eu sou. E eu volto a cair nessa cilada de que realmente eu nunca posso agradar a Deus. Como é que pode um homem andar com Deus, pastor? Porque tem que ser santo. Aí, não sabe nada. Fom. Qual é o grau, qual é o conceito de santidade que a pessoa tem? E isso nós temos um problema no nosso país, que isso aí é cultural, religioso, de que santo é o perfeito, cara. Tem uma auréola, santo pastor Maurício Teixeira, com certeza lá, a auréola. É o cabelo, já está falhando ali em cima, mas... Meu Deus do céu, quando na verdade, nós já aprendemos isso aqui, quem não pegou, tem uma série lá de mensagem falando dos santos de hoje. Quando você se torna uma nova criatura, você é santo. A palavra santo significa separado. Você é separado. Você pertence a Deus, diga aleluia. Vamos aprender o que Deus tem a nos ensinar, gente. Você está pegando isso? Última frase, anota aí, nós vamos continuar. Esse assunto está bom demais, não quero nem saber. O que somos e o que temos é resultado direto da consciência que nós formamos. O que significa, qual é a qualidade de vida que eu estou tendo nos dias de hoje, é resultado do que eu tenho dentro de mim. O que foi formado como consciência. Então eu me torno aquilo ali. Veja quantas coisas nós estamos falando aqui nessa manhã, que precisam ser renovadas na tua vida, à luz da palavra, e deixar isso aí governar você. Você vai sair nessa manhã aqui liberto. Porque você não é preso a passado, a causas e situações. Você não é preso porque te rejeitaram aquilo outro. Você é livre, Deus te ama, nova criatura. Tem uma nova natureza. Você tem livre acesso à pessoa de Deus. Você conversa com Ele, Deus te responde. Você fala com Ele, você crê, você recebe, você é herdeiro. A promessa é tua, é para você. Mas pastor, falando dessa maneira, parece até que é bom demais para ser verdade. Olha aí, fom. Não, é verdade. É exatamente isso que está escrito. Porque Jesus tinha tanta confiança. Porque Jesus era tão eficiente. Porque ele via tanta manifestação do poder de Deus, e ele viveu como um homem ungido pelo Espírito Santo, porque ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Não, Maurício, pode subir. Você sabe quem você é? Eu sei, tem pessoas novas, outros estão nos assistindo. Coisas novas estão no teu coração, mas é por aí, você tem que aprender tudo isso aí. Para sair dessa capa, desse invólucro de religiosidade, dessa mentalidade que o inferno formou, uma consciência que afasta a pessoa da manifestação do poder de Deus. E aí não dá para entender, aí você vê as pessoas vivendo para baixo de Deus, novas criaturas, sem alegria, numa qualidade de vida que não chega aos pés. É óbvio, tem uma consciência errada. Está dando para pegar? Vamos ficar de pé, vamos participar da Santa Ceia, aleluia.